Era uma vez Alexandra, Carolina, Maria, Carlota, Júlia. Nasceu em Copenhague, na Dinamarca, no dia 1º de dezembro de 1844. Era filha de Christian e sua esposa Luísa, que depois se tornou o rei Christian IX e a rainha Luísa da Dinamarca. Olá, seres preciosos. Vou ajeitar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Sil e hoje é mais uma aventura na história da realeza. É a história de uma princesa de uma corte mais austera que aprendeu a costurar suas próprias roupas, sabia todos os afazeres domésticos, além de estudar e tudo mais que uma princesa precisava fazer. O seu pai, Christian, ele só ascendeu ao trono um tempo depois, e quando ele soube que a rainha Vitória estava, que a corte estava procurando um marido para a rainha Vitória, ele, com o seu salário das Forças Armadas da Dinamarca, comprou um terno lindo, gastou todo o dinheiro que tinha, foi para a Inglaterra. Quando ele chegou lá, a Vitória já era apaixonada pelo príncipe Albert há muito tempo, que era primo dela. E a Vitória Hanover se casou com o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha. Ok. É o lado mais alemão da monarquia, que depois o George V mudou para Windsor para ficar mais inglês, né? Whatever. Mas voltando a Alexandra. O casamento deles foi algo, digamos, um pouquinho diferente, mais ou menos como o segundo casamento do nosso Dom Pedro. Porque o Albert, ou Bertie, como ele era chamado, ele era o segundo filho da rainha Vitória e do príncipe Albert. Antes dele vinha a Vicky, que se chamava Vitória como a mãe, que depois se tornou esposa do Kaiser e mãe do Kaiser da Alemanha. Mas estava difícil achar uma noiva da realeza digna de um filho de Victoria e Albert. Por quê? O Bert sempre foi o torto, o fora da casinha da família. Ele gostava, ele fumava muito, tanto charuto quanto cigarro, ele bebia, ele era mulherengo. Ele teve vários casos ao longo da vida, inclusive com mulheres casadas, gerando altos escândalos. Ele era o prato preferido dos tabloides. Charles e Camila deixavam, são fichinha perto do que Albert era. Inclusive, conforme algumas fontes, ele teve um caso com uma tia-avó da Camila. Então, quer dizer, terrível. Ele fez a universidade, ele foi para as Forças Armadas e eles já estavam estudando uma noiva para o filho. E a Vitória, como ela foi criada dentro de uma redoma de vidro pela mãe, ela quis
que tanto os filhos quanto as filhas tivessem a melhor educação possível em todos os sentidos, porque ela se achava totalmente inapta para governar, porque ela não estudou um monte de coisa, ela não sabia. Tanto que o reinado dela foi assim muito importante, coisa e tal, revolucionou tudo, enquanto o príncipe Albert estava vivo, porque eles reinavam em parceria. Ela mesma dizia que ele era o anjo dela. Só que o Bertie, que quando era pequeno ela dizia que era uma criança muito feia, que ele era atentado, né, loucão. Ele era a cara dela, igualzinho. E o Albert estava no exército, e lá dentro do exército mesmo ele teve um caso com uma atriz irlandesa chamada Nellie Cullen. Chegou nos ouvidos dos pais, imagine o bafo. O príncipe Albert foi até lá, teve uma longa conversa com ele prometeu romper o caso, tomar juízo e aceitar a noiva que arrumassem para ele. Só que, né, depois dessa viagem, apareceu a febre tifoide no príncipe Albert. E, infelizmente, custou a vida dele. A Vitorinha nunca perdoou o filho. Por causa disso, ela ficou de luto, depressão, trancafiada naquele castelo e palácio e comendo na companhia dos cachorros, de alguns filhos que ela não deixou que saíssem na Inglaterra, como o caso do Leopold, que era hemofílico e partiu cedo, e ela também virou um grude com as filhas mais novas, que eram a Beatriz e a Louise. Enfim, Bertie se casou com a Alexandra. Ele gostava dela, a Alexandra amava Bertie, tanto que ela a vida inteira fez vista grossa e deu uma desentendida para os casos inúmeros que ele teve, inclusive com Sarah Bernhardt, cantora de ópera francesa, e, pasmem, Lady Jeanne Churchill, sim, a mãe de Winston. No fim, eles se casaram e tiveram os filhos. Albert Victor, Duque de Clarence e Avondale, George, que foi George V do Reino Unido, Luísa de Gales, Maud de Gales, depois Maud da rainha consorte da Noruega, e Alexander John de Gales, que faleceu ainda na infância. A Alexandra, uma das figuras que frequentava o palácio, que era amiga do pai dela, era o Hans Christian Andersen, o escritor. E quando ela e os irmãos eram crianças, eles ouviam as histórias contadas pelo próprio autor. E o Christian conseguiu a façanha de arrumar casamentos reais para os 6 filhos. Então, ou se tornaram monarcas ou consortes, mas todos. Tanto que ele era conhecido como o sogro da Europa e mais tarde Vitória. A Vitória seria a avó da Europa. Mas isso é para um outro vídeo. E a Alexandra, ela era totalmente diferente, assim, ela não tinha aquela rigidez, ela era tímida, mas ela se tornou um ícone fashion. Ela usava uma gola alta ou colares que escondiam o pescoço porque ela tinha uma cicatriz de uma cirurgia. As inglesas foram atrás da moda dela e
inventar. Quando a Luísa nasceu, foi um parto muito difícil e ela desenvolveu febre reumática. Então ela passou a andar com dificuldade, ela chegou a usar muleta e bengala. As inglesas resolveram usar bengalas, porque a princesa Alexandra, ela era assim, idolatrada, amada. E quando o Albert ascendeu o trono como rei Eduardo, desculpa o barulho, ela ia junto com ele, ela gostava do contato com o público, porque o Bertie, ele era o relações públicas, apesar da vida torta dele, ele era o relações públicas e ele tinha contato. Ele era liberal, democrata, o reinado dele, assim, ele era muito progressista, por exemplo. Surgiu a energia elétrica, vamos eletrificar tudo. Chega de gás, vamos para a energia elétrica. E foi assim, ele era um rei que, apesar de ele ser criticado, o povo tinha uma simpatia por ele. E a Alexandra, ela foi totalmente diferente da Vitória, porque ela fez questão de amamentar todos os filhos, ela cuidava deles assim, não ficava só na mão de babá, estudaram, claro, mas ela sempre esteve ali como os pais dela foram com ela. Inclusive ensinando para eles coisas que ela aprendeu em casa. E ela, assim, não só pelas obras sociais, pela presença dela, digamos que ela foi uma Diana da época dela. E a questão do Albert é que a Vitória nunca o perdoou, ela o culpava pela doença, pelo falecimento do príncipe Albert. E só quando ela estava no último suspiro, é que ela estendeu a mão e deu um sorriso para ele, como tipo, eu te perdoo, meu filho. E um truque que a Alexandra usou com a Rainha Vitória, ela mentia sobre a data dos possíveis partos dela. Então, supostamente, oficialmente, todos nasceram prematuros, mas não, era para a Vitória não estar lá enchendo a paciência, dando palpite. E a Vitória achava um absurdo ela amamentar os filhos, pensa, que coisa horrorosa. Então, Alexandra, que depois se tornou a rainha, né, junto com seu marido, Bertie, o príncipe Eduardo VII, ela conquistou esse carinho e no fim da vida ela estava, porque ela foi ficando surda de um ouvido, depois ela perdeu praticamente toda a audição, então ela curtia os netos e os cachorros, ela era a cachorreira, gateira, tudo quanto era animal que se pensa, ela gostava, cavalos nem se fala, mas ela vivia cercada por uma cachorrada. E ela, mesmo com 6 filhos, ela tinha esta silhueta maravilhosa até o fim. E o Albert, como ele era exagerado em tudo, e ele comia muito, ele bebia muito, ele fumava muito, tudo muito, ele ficou fofo, que nem a mãe, que no luto ela se jogou de cabeça na comida como escape. Mas, enfim, essa é a história da Rainha Alexandra, que se tornou princesa na era vitoriana e foi a rainha na era eduardiana. É uma história assim da realeza, é uma das que mais me tocou, mais me comoveu, mais me chamou a atenção. E hoje eu fico por aqui, mas eu vou continuar
com essa série das curiosidades da realeza. Pena que eu não posso falar aqui no YouTube tudo que o Bertie aprontava. Ele era o enfant terrible, porque misericórdia, ele era terrível. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. É super importante para quem está aqui no YouTube, tudo isso, por isso que a gente sempre repete. Gratidão, que vocês tenham um dia feliz e próspero e até o próximo vídeo.